Esquerda perde por WO e não lança candidatos em 846 cidades brasileiras. Levantamento feito pelo Felipe Pereira e pela Flávia Menani no UOL. Os partidos de esquerda não lançaram candidatos a prefeito, vice-prefeito ou sequer vereador em 846 cidades brasileiras. Lembrando que nós temos 5.550 municípios, né? É muito lugar. Já havia uma previsão de que o grande derrotado dessas eleições municipais seria a esquerda / o PT, né, o maior partido de esquerda, e agora, com esse dado consolidado, fica ainda mais evidente. Esse ano eu acho que quem vai passar o trator aí vai ser Centrão, né? União Brasil, PP, PSD, que mais? Republicanos, MDB, acho que essa galera vai fazer o maior número de prefeituras, seguido pelo PL, do senhor Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro, e depois o resto. A tendência, por enquanto, é essa. A esquerda se absteve de concorrer em 15% dos municípios do país. O levantamento feito pelo UOL junto aos dados do TSE, que abrange 5.569 cidades e não inclui o Distrito Federal, onde não há prefeitura nem Câmara Municipal. Como a esquerda, foram considerados partidos como PT, PDT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCB e PV. Nenhum desses partidos, em quase 1.000 cidades, tem sequer candidato a vereador. O caso mais... onde os partidos de esquerda menos aparecem, né, nas urnas, é o Rio Grande do Norte, onde quase 40% das cidades não tem nenhum candidato da esquerda, de todos esses partidos de esquerda, nem para vereança. 40%. Então a surra vai ser muito maior do que eu estava imaginando. Eu já imaginava que em condições normais seria grande. Agora vai ser muito, muito maior do que eu estava imaginando. O percentual é reflexo de não haver candidatos na disputa em 65 municípios do Rio Grande do Norte. A situação curiosa, porque nesse estado o Lula derrotou o Bolsonaro com 65% dos votos. A reportagem mostra que em várias cidades, Santa Catarina é um caso também, onde sequer há diretório de nenhum partido da esquerda, nem diretório não tem, cidades altamente bolsonarizadas nos últimos anos, principalmente cidades do interior, né, mais ligadas ao agro, a gente tem o Lula eventualmente fazendo uma boa votação. Então, digamos assim, o eleitor lulista, ele é consolidado, mas a esquerda é escorraçada. Tem esse paradoxo aí, né? Ou não necessariamente um paradoxo, né? A falta de opção nesse campo ocorre até mesmo na Bahia, governada pelo PT há 17 anos, onde Lula fez 3,7 milhões de votos mais que Bolsonaro. E aí tem também 17 municípios baianos onde não aparece nome de pessoas de esquerda na urna, mas é pouco, né? 4% somente. Há somente 3 estados em que a esquerda possui candidatos em todas as cidades: Amapá, Espírito Santo e Roraima. Só. De resto, tem um vácuo, né? Matéria publicada pelo UOL. Olha só, gente, hoje tem pesquisa Quest, né, Jimmy? Já saiu os números aí? Já? Então vamos lá, peraí. Me manda no WhatsApp que eu vou olhar aqui. Acabou de sair a pesquisa Quest para a Prefeitura de São Paulo. A primeira pesquisa depois da cadeirada, né? A Quest vem em linha já com o Datafolha. E vamos ver como é que ficou aqui, ó. Então vamos lá, pesquisa Quest publicada agora, tá? Breaking News, publicada essa manhã, depois do debate da cadeirada do Datena no Marçal. Havia uma dúvida para saber se o Marçal ia se beneficiar do caso, ele postou até umas imagens ali, se comparando a facada do Bolsonaro, ao tiro na orelha lá do Donald Trump, né, se vitimizando, fez aquela cena toda, pegou a ambulância, fez vídeo, botou a pulseirinha lá da virose lá no hospital, foi no debate ontem do UOL e da Rede TV com uma tala no dedo, aquela coisa toda. Então tentou conseguir capital político para isso. Havia uma dúvida se o Marçal ia se beneficiar eleitoralmente disso ou não. A Quest foi coletar, então, a opinião dos eleitores no pós-cadeirada. Então isso aqui já tem influência do que aconteceu no debate e nos dias seguintes nas redes e na propaganda eleitoral. Vamos ver como é que ficou? Então vamos lá. Ricardo Nunes, 24%. Na última pesquisa, que foi no dia 11 de setembro, também 24%. Então Ricardo Nunes ficou igual na pesquisa Quest, 24%. Boulos, 23%, na pesquisa anterior era 21%,
oscilou para cima na margem. Geralmente a margem da Quest tem aí, Jimmy, qual que é a margem? Deve ser 2, né? 3%? Então o Boulos oscilou na margem. Então podemos dizer que o Nunes lidera com 24, Boulos vem em seguida com 23, Boulos oscilou para cima na margem, 24 e 23 estão tecnicamente empatados, então em tese pela margem, Boulos pode inclusive estar na frente do Nunes, se a gente considerar a margem, tá? Pablo Marçal, o que vocês acham que aconteceu? Na pesquisa anterior, 11 de setembro, antes da cadeirada, tinha 23% das intenções de voto. Agora, no pós-cadeirada, 20%. Caiu 3%. Caiu no limite da margem. Caiu no limite da margem. Então, pela pesquisa Quest, Pablo Marçal não conseguiu capitalizar o episódio da cadeirada. Tá bom? Pelo contrário, oscilou para baixo na margem. Em tese, Ricardo Nunes com 24, Boulos com 23 e Marçal com 20, Marçal já está fora da margem, mas se a gente forçar um pouquinho ali, tem um empate quase triplo, né? Mas o Marçal já descolando do Nunes lá na frente. Então, empate mesmo na margem estão Nunes e Boulos, e o Marçal caiu 3%, que está dentro da margem, no pós-cadeira. Ou seja, pela pesquisa Quest, não teve efeito, não conseguiu capitalizar. O Datena subiu 2% na margem, então, Datena, mais umas 3 cadeiradas, chega nos 15, né? Tava com 8, e aí foi medido agora 10%. Tabata Amaral, 7%, era 8%, caiu 1%. Maria Helena, 2%, era 2%, e aí os outros pontuam muito pouco ou quase nada, né? Então tá aí, vamos lá de novo. Ricardo Nunes, 24%, Boulos, 23%, Marçal, 20%, Datena, 10%. Beleza? Nunes igual, Boulos subiu na margem, Marçal caiu mais do que o Boulos subiu na margem, Datena subiu 2 pontinhos na margem também. Tá aí o resultado. Aparentemente, não temos benefício eleitoral para o Idiota 2.0, né? O Idiota 1.0 vocês sabem quem é, esse é o Idiota 2.0.